Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com assunto quente. Estreou nessa segunda-feira, dia 9, a novela das 6 Nos Tempos do Imperador, abordando a vida e a história de Dom Pedro II e também de vários outros personagens, usando o Segundo Reinado como contexto. E é justamente sobre essa novela que falaremos hoje, mas não vendo a atuação do Selton Mello, mas sim os mitos e a idealização de Dom Pedro II que é feita na novela. Mas antes da gente seguir com esse papo, você já sabe, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 2.200 inscritos. Obrigado a quem está se inscrevendo no Direto do Forno e apoiando esse projeto de história pública. Não se esqueçam que eu deixo aqui embaixo, na descrição do vídeo, as referências que eu uso para fazê-lo, assim como também as minhas redes sociais, com foco para o meu Instagram, que eu estou fazendo conteúdo diário sobre história e política. Segue lá. Mas chega de papo furado, vamos logo para o vídeo. Nos Tempos do Imperador é a continuação de Novo Mundo, outra novela das 6 que nos mostrou a vida de Dom Pedro I e o contexto do primeiro reinado para os acontecimentos da novela. E eu estou falando isso porque é preciso deixar bem definido o que a gente vai analisar aqui. Uma novela das 6 é uma novela. Não é um documento histórico e a gente não tem que analisar fazendo tintim por tintim e procurando verdades históricas ou coisas assim. Eles têm intenções de emissora, interesses comerciais, querem comunicar com o público, querem dialogar com demandas do presente, do povo que está assistindo a novela, assim como também eles têm a liberdade de criar, fazer com que certos personagens se apaixonem, idealizar, criar narrativas de heróis e vilões. Então a gente tem que entender isso quando for fazer uma análise histórica. Afinal de contas, o que eu quero aqui é tentar entender como a imagem de Dom Pedro II e o seu mito, que é muito presente na historiografia brasileira, está sendo abordado nessa novela, porque querendo ou não, a gente consegue analisar isso pela própria posição de Dom Pedro como herói e protagonista desse folhetim, assim como também entender como alguns outros mitos e outras abordagens do Segundo Reinado ou do Brasil Império em si estão sendo colocados na novela. O primeiro aspecto que a gente vai analisar aqui é a questão do mito do Dom Pedro II, que é muito colocado nessa novela. Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal, o Dom Pedro II no Tribunal da História, uma série que eu faço aqui analisando personagens históricos, colocando algumas características positivas e negativas e dando julgamento ao público. E naquele vídeo eu já adianto muita explicação que eu vou dar aqui. A ideia principal, galera, que a historiografia brasileira enaltece bastante o Segundo Reinado e a figura de Dom Pedro II, principalmente em dois momentos. No próprio Brasil Império, que a gente vai ter um grande fomento da pesquisa e de obras que salienta o papel do imperador, da sua própria figura erudita, diplomática, estadista e cheia de virtudes, assim como também nós teremos uma historiografia mais recente que chama a atenção da monarquia como um momento de estabilidade e de bastante futuro em contraparte às experiências republicanas que o Brasil teve. E isso é bem interessante da gente falar, porque a própria historiografia, a produção de historiadores por parte da figura de Dom Pedro II, vai sofrer muitas mudanças, principalmente com o passar do tempo e com o advento desses próprios governos republicanos. Quando acontece a proclamação da República em 1889, vamos ter vários historiadores que defendiam a República, colocando o Brasil Império como algo atrasado, como algo que deveria acabar, que mantinha privilégios, que feria a igualdade dos seres, que deveria dar espaço a outras experiências políticas. E isso, essa historiografia que vai se construir, é muito da que vai ser atacada pela historiografia mais recente, principalmente em obras, por exemplo, de José Murilo de Carvalho, entre outros autores que estão abordando mais a família real com um tom de vista, vamos dizer assim, mais benéfico e simpático, inclusive a família real que está viva hoje em dia. Se a gente pegar já com o começo da historiografia positiva a Dom Pedro II, a gente coloca como ponto inicial a própria fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, que vai ser fundado na década de 1830 e que tinha como patrono e um dos principais frequentadores o próprio imperador.
A ideia que estava vigente na época e que era traduzido pelas obras desse instituto era fazer um levantamento histórico do próprio Brasil, mas que quando remetia a análises do país, acabava tendo várias análises mais parciais e que colocavam o Brasil Império como o mantenedor da ordem e que também representava a estabilidade em contraparte às experiências republicanas do resto da América Latina. Além disso, nós vamos ter vários registros muito favoráveis à figura do imperador, que por ser um próprio frequentador do Instituto, acabava sendo bastante elogiado nos discursos que aconteciam dentro desse Instituto. E além disso, nós vamos ter inclusive um concurso nos primeiros anos do IHGB que premiaria uma obra que colocasse uma história do Brasil, ou melhor dizendo, nos termos do concurso, uma obra que remetesse a como se deveria escrever uma história do Brasil. O vencedor vai ser o estrangeiro Von Marfius, um dos primeiros historiadores a publicarem coisa aqui no Brasil, se não for o primeiro, pelo que me falha a memória, e ele vai justamente fazer uma tese muito benéfica ao papel português de colonizador do território brasileiro, e ainda vai colocar a tese de que a nossa diferença perante os outros países do continente americano era justamente o caráter homogêneo e amigável que as raças branca, negra e indígena conviviam no país. Já é uma ideia que depois vai ser sustentada por outros autores, como a da ideia da democracia racial. Que o Brasil, com seu nacionalismo, conseguiu fazer uma harmonia entre as raças e que esses povos acabavam construindo o Brasil, que conseguiria, através dessa união, o progresso. E aquela coisa, no Brasil, na opinião pública, é muito comum a gente exaltar bastante esse lado virtuoso do Dom Pedro II, justamente por seu caráter de amante das artes, das obras filosóficas e coisas do tipo, para fazer um contraponto e tentar colocar ele como um déspota esclarecido. E aí a gente também ignora que a maioria dos líderes republicanos que o Brasil teve durante o século XX eram diplomados, tinham suas formações, iam em óperas, frequentavam teatros, tinham formações variadas, inclusive. Pô, Sarney está na Academia Brasileira de Letras. Assim como o FHC é um sociólogo reconhecido. E Michel Temer é um constitucionalista renomado, por exemplo. Então são coisas que a gente tem que pensar quando vai fazer um caráter, um juízo de valor de determinada figura histórica. E dá para se citar também que muito do que ficou da figura de Dom Pedro II, essa exaltação do mito, que faz com que Selton Mello declare que Dom Pedro II era um homem brilhante, vem muito da exaltação de historiadores monarquistas do começo do século XX, que eram principalmente o Pedro Calmon e o João Camilo Torres, que são nem necessariamente historiadores, como eu disse, isso é uma abordagem que muda com o tempo, mas eram estudiosos e fizeram uma grande produção historiográfica em seu tempo e ao seu jeito, e que colocavam a monarquia e o papel de grandes homens, grandes personalidades no seu texto. Dom Pedro II aparece lá com uma fama de estadista, popular entre as massas e muito virtuoso no seu discurso. Então, a gente tem que ver que você pode ter gostado de Dom Pedro II, pode achar ele um grande estadista, mas é vital entender que muito do que se levanta sobre ele envolvia, principalmente, a construção de mitos de historiadores durante o período do Império e também de historiadores monarquistas durante o período republicano, enquanto, ao mesmo tempo, nós teríamos autores republicanos que não falavam dele tão bem assim. E é isso, galera. Espero que assistam a novela, porque parece interessante e levanta bastante debate sobre a produção ficcional baseada em história. Muita crítica e muito debate surge disso, como esse vídeo, e eu espero que muitos mais surjam. É uma boa iniciativa da Globo e acho que qualquer conhecimento que a gente gere a partir disso é lucrativo. Não deixem de se inscrever no canal e eu vejo vocês na segunda-feira com mais um Direto do Forno. Até lá!